Gestores de alta performance! Tamo nós aqui, mais uma vez, agora tá pegando ritmo o negócio, ó. Tá pegando ritmo. E tá pegando ritmo porque já não somos mais procrastinadores. E curiosamente, esse é o tema do dia de hoje. Deus, que gancho! Né? Gente, hoje nós vamos falar aqui sobre por que o empresário procrastina e o empresário, você, né, procrastina muitas vezes, ou também pessoas da sua equipe, mas com foco no empresário, mesmo quando você sabe que não deveria procrastinar. Então, racionalmente, você sabe que não deveria, mas mesmo assim você deixa para depois. Beleza? Então eu vou me apresentar, porque acho que no último nós até esquecemos de nos apresentar. Verdade. Meu nome é Felipe Boito, eu sou consultor de gestão, sou formado em engenharia, trabalhei muito tempo em obra, depois eu gostava mais dos livros de consultoria do que dos livros de engenharia e comecei a partir para o mundo da consultoria. Aqui estou eu com meu grande amigo Cirico. Fala mais sobre você aí hoje. Eu sou o Cirico Neto, sou mentor empresarial e a minha missão é poder ajudar você a construir uma equipe autogerenciável, principalmente com as pessoas certas, no lugar certo, e você com a mentalidade certa. Já são mais de 150 empresários ajudados por todo o Brasil a utilizar as nossas ferramentas de desenvolvimento pessoal, de cultura, de liderança, e foi por isso que a gente decidiu unir e ajudar vocês aqui, a construir uma cultura de gestão no seu negócio. É isso aí. E para entrar já no tema, né, que a gente gosta bastante de falar sobre essa parte de gestão, não tem como falar de gestão e não falar de procrastinação, né? Porque até antes da gente entrar no ar aqui estava falando, poxa, quando assinamos o contrato, quando começamos a pagar, milagrosamente começamos a aparecer com regularidade, né? Deixamos para depois a procrastinação. Mas vamos lá. E eu, novamente, né? Eu tô aqui com um especialista e eu também uso esse momento para aprender. E vice-versa, a gente vai aprendendo um com o outro. Então, vou aproveitar muito, espero que você também aproveite. Então, como dizem, né? Sem mais delongas, sem mais procrastinação, vamos começar o tema, né? Cara, eu sempre quis saber, assim, né? Apesar de estudar sobre procrastinação e tudo mais, a gente ainda se pega fazendo isso, né? E eu queria saber de você, assim, existe uma causa raiz, uma verdadeira origem da procrastinação? Da onde que vem essa procrastinação? Tem alguma coisa específica? Então, solta. Felipe, eu gosto muito de trazer consciência sobre os mitos e as verdades. E a primeira dela é assim, ó. Todo mundo procrastina. Procrastinar é comum. E até às vezes até normal, dependendo do cenário. Que tem uma diferença do que é comum e do que é normal. Mas pensando num contexto de ser comum, é que tem horas que a gente deixa para fazer outra coisa em outro momento, não tá com tanta energia, a gente não tá no momento certo, talvez não tá com a motivação certa, você vai lá e faz isso, mas daqui a pouco você vê aquele negócio acontecendo, você vai lá e faz e age. O que não é comum é você ter a procrastinação crônica, que é o quê? Nada mais é do que você procrastinar a todo momento e deixar as coisas passar o prazo, não se manifestar, ficar ali num contexto de perder prazo, de perder a oportunidade, de deixar a procrastinação atrapalhar a tua vida. Então, se eu consigo entender qual é o nível que eu tenho, se você está na crônica, você precisa de ajuda psicológica, precisa de uma ajuda talvez até psiquiatra, para que você possa tomar algum tipo de medicamento, enfim, olhar se tem algum hormônio que está disfuncional, ou também um nutricionista ou nutrólogo para olhar também a questão das vitaminas. Então vamos parar aqui um pouco, ver se eu consigo fatiar um pouco até para eu entender, né? Você está me dizendo então que a causa da procrastinação, você falou de psicológica, psiquiatra e tudo mais, faz sentido, mas você também entrou em nutrição e etc. Então, a causa pode ser biológica, fisiológica, mental, psicológica. Podem ser várias origens? Quais são essas origens que você entende que as pessoas normalmente procrastinam? É um problema aqui, aqui ou aqui? Felipe, eu era um procrastinador nato. Não era crônico, eu era nato. Eu dava um jeito de me sabotar de alguma forma. Eu começava várias coisas e parava no meio do caminho, quase todas ou a maioria delas. E aí eu entendi que não existe alta performance sem autoconhecimento. Vai lá. Não existe alta performance sem autoconhecimento.
para que você possa alcançar a alta performance, você precisa entender qual é o seu nível de consciência sobre os seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas forças de caráter, o seu perfil comportamental DISC, o seu tipo psicológico, o que nível, quais são as coisas que te motivam, qual é o seu propósito, o que é que te faz arder no coração para que você possa fazer um pouco mais do que você faria somente por alguma ordem. Então tudo isso gera em você esse conceito da alta ou constrói em você uma identidade de alta performance. E aí quais são as 3 partes que eu tenho que checar para identificar da onde está vindo a raiz da procrastinação? Se eu conseguir encontrar a raiz, muito provavelmente eu deixarei de ser um procrastinador. Pelo menos durante um período, até você encontrar uma nova fase, ou um novo sabotador, ou uma crise. Subir a régua. Uma crise. Subir uma régua, alcançar. Normalmente acontece assim, ó. Quando você chega num patamar, você entra ali e fala, cara, eu já estudei demais, eu já fiz demais, minha empresa já me deixa aqui. Agora eu vou desfrutar um pouco. Irmão, esse é o pior sabotador da prosperidade. Porque o cara. Não é que ele não tem que desfrutar, não é que ele não tem que relaxar e curtir o que ele tem. Porém, uma vida que não tem uma meta, um objetivo, um desejo de crescer, você começa a cair. Ou entra para um desafio de engordar, de ficar preguiçoso, fisicamente falando, ou você começa a ver o negócio definhar. Entendi. Você começa a delargar para o gerente, começa a delargar pro assistente fazer as coisas para você, que é para você fazer. E isso tá dentro das 3 coisas que você falou, os 3 pilares ou os 3 temas. Essas são os sintomas dos 3 pontos. Tá. Os 3 pontos, anota aí, pega a caneta. Primeiro ponto, físico, né? O físico, fisiológico. Esse aqui a gente tem que olhar hormônio, vitaminas, alimentação. Cara, nada mais sabota o ser humano do que excesso de açúcar. Eu sou dono de browneria. Cara, tem dia que eu me acabo no brownie, que no outro dia eu fico totalmente apático na minha performance. Então, fisicamente, isso aqui a gente trata. Certo? O segundo, espiritualmente. Olha só. E aí eu não quero entrar em religião e dogmas da religião. Mas eu quero falar aqui sobre fé. Esperança. Qual é a diferença entre fé e esperança? A fé é a certeza que aquilo vai acontecer. A esperança é aquilo que eu acredito que pode acontecer. Eu espero. Eu espero, Quem né? sabe? Espero. Então, dentro desse contexto, quando eu tenho esses dois muito fortalecidos, a minha energia espiritual, as minhas emoções dentro do contexto espiritual estão fortalecidas, se eu estiver bem. Se eu estiver mal, o que acontece? É uma tendência que eu não tenha clareza de propósito. De clareza de como o mundo é melhor, porque eu faço o que eu faço. Porque no fim das contas, propósito nada mais é do que você entender como as suas habilidades, seus talentos podem ajudar a comunidade, a um segmento, a um nicho, por exemplo, o cara que trabalha com aluguel. Cara, eu ajudo as pessoas a encontrarem seus melhores lares, facilitando o processo de locação. Olha que incrível. O cara não é um dono do imobiliário que fala que aluga imóvel. Tem um significado para isso. E tá um pouco ligado com aquela questão de que muita gente fala de o propósito é servir, né? O propósito é servir. Aí quando eu ouvia isso, eu falava assim, caramba, mas isso é balela, esse negócio de servir, vou ficar servindo, né? Porque eu tinha na cabeça a questão de que servir é fazer algo de graça. E eu falava assim, cara, então não, meu propósito é servir, é fazer o bem, é fazer algo de graça. Eu falava assim, mas cara, quanta baboseira. Até que um dia caiu a ficha, não lembro se eu tava conversando com alguém, mas quem disse que para servir você tem que fazer tudo de graça? O servir é ser útil, né? Eu sirvo para alguma coisa nesse mundo. Então, quando a gente tem aquela sensação de que o meu trabalho serve para alguma coisa, ele serve para um propósito específico, né? Então, um propósito tá ligado à intenção, né? Quando a gente fala, até quando a gente vai até brigar assim, você fez isso de propósito.
de propósito porque você queria fazer aquilo, né? Então o propósito é ter a intenção real de fazer algo e servir a ser útil para alguém, né? Então isso tá dentro desse contexto de espiritualidade, de que, poxa, eu acredito, tenho a plena certeza de que vai dar certo, eu vou fazer aquilo acontecer porque eu sirvo para alguma coisa, né? E eu me comprometo com aquilo, eu tenho a intenção. Então eu acredito, eu vou perseguir isso. É ter esse grande motivo, né? Alguma coisa de progresso, de realização como um grande cenário. É simples. Você que está ouvindo a gente aqui agora, lembra, antes de você abrir a sua empresa, a probabilidade do seu negócio dar certo, que as pessoas quando olhavam, era muito menor. E olha onde você chegou. Olha onde você está hoje. E isso tinha dentro de você, tinha uma fé que aquilo tudo ia acontecer. Que você ia fazer acontecer, e você ia construir, você ia abrir uma unidade, ia contratar pessoas. Hoje você está vivendo isso. Porque lá atrás, a tua energia espiritual estava abastecida disso. E aí, Felipe, depois do físico, depois do espiritual, que a gente checa esses dois, esses aqui, vamos dizer assim, são até mais simples de identificar. Olha lá, a Siri conversando com a gente ao mesmo tempo. E ela tá no avião. No avião. ela não tá querendo procrastinar. Isso é verdade. É verdade. Então, depois do físico, que a gente chega a energia física e a gente chega a energia espiritual, a gente tem que olhar para a energia emocional. E esse é o maior problema do empresário. Em poucas palavras, o que seria energia emocional? Porque para mim, eu tô anotando aqui também. Físico, alimentação, nutrição, hormônios. Espiritual, fé, esperança, propósito. Emoção? Sentimentos. E qual a diferença de sentimento para emoção? Toda emoção, ela gera um sentimento. Por exemplo, a gente tem 5 emoções primárias. Medo, tristeza, raiva, alegria e amor. A todo momento a gente está desencadeando tudo isso. Então, dentro do processo, o que faz a gente passar por momentos ou fases da vida procrastinando mais do que o normal é a culpa. Tá, então a emoção gera um sentimento. Eu vou dizer assim que o sentimento é como se fosse uma interpretação do que aquela emoção causou em mim. Por exemplo, medo. Pô, eu fico com tanto medo. O que significa esse tanto de medo? Eu devo ser um fracassado mesmo, porque, pô, eu sou medroso. Então eu tô dando interpretação àquela emoção, que ela tá... É mais ou menos isso ou eu tô falando bobeira? É exatamente isso que acontece, o diálogo interno. Tá, então é o significado que eu dou de acordo com as emoções que eu tô sentindo ali. Exatamente. E aí, qual é o ponto, né? E aí vem a culpa, que você falou que é uma interpretação de alguma das emoções ali. Olha como é que funciona na prática isso, Felipe. Talvez você que é empresário tá vendo a gente aqui no podcast e por algum motivo você deve estar pensando, cara, por que eu ainda não abri o meu podcast? Aí, ó. Nessa hora, o que é que ele sentiu? Sentiu tristeza, sentiu frustrado, se sentiu... Aí o que é que acontece? Na hora que ele sente essa emoção, automaticamente gera nele um sentimento de culpa. Certo. Por que eu não fiz isso antes? A gente falou aqui sobre isso. Né? Por que a gente não fazia antes o podcast? Porque a gente não botou isso. Vai naquela sensação, nossa, eu tô atrasado, tá todo mundo fazendo. Tá todo mundo fazendo. Meu Deus, eu vou ficar pra trás, tô me sentindo... É por isso que eu não cresço, é por isso que as coisas não dão certo. Aí começa a ficar numa pilha maluca, né? Aí você começa a ouvir a voz sabotadora. Dentro da nossa mente, existem 2 vozes. A voz do campeão vencedor, que tá ali fazendo você acontecer, e tem a outra voz que fica dizendo que você é um fracassado, que você não pode, que você não é tão bom o suficiente. E aí, dentro desse processo, se eu não mato essa comunicação interna com a outra forma de significado que eu dou para ela, eu entro num looping de fazer isso. Eu vou te interrompendo aqui, porque Claro, eu quero aprender. E tem como fazer isso sozinho? Porque, assim, às vezes a pessoa entrou naquele looping e como entrar ali sem ter É aquela coisa, né? Tô na academia malhando, como corrigir o movimento sem ter um personal, né? É possível fazer sozinho? Mas será que é o melhor caminho? E aí?
né? Para você que tá assistindo, será que dá para fazer sozinho? Porque às vezes a pessoa pode estar até se perguntando, nossa, mas se eu já tô nesse loop e não consigo sair, como que eu saio então? Né? Felipe, são 8 anos eu estudando sobre isso. Aí, ó. E aplicando hoje mais de 3.500 horas de atendimento individual com o empresário. E eu ainda me pego passando pela mesma coisa. Tá. E aí, como é que eu faço para resolver isso? Livros, cursos, vídeos e mentoria. Show. Agora eu tô para contratar uma coach, que é R$120 mil o processo de coach dela. 10 sessões. Eu tô tentando tomar coragem para fazer isso. Tá procrastinando. Tô A procrastinando. decisão. Mas essa decisão agora, ela é física, espiritual, emocional. É financeira. É financeira. É financeira. É isso aí. Dentro do processo, existe um pouco de cada coisa. Aham. Mas, por que eu tô falando disso? Você trouxe essa questão, né? É Fazer mais sozinho, fácil, né? é mais fácil eu treinar na academia e ganhar músculo com um personal ou sem um personal? Com o personal vai ser muito Né? mais fácil, né? Com conhecimento Um atalho, né? técnico ou sem um conhecimento técnico, né? Então, o que é que a gente compra quando a gente contrata um personal? A gente contrata a inteligência dele para aplicar o método que existe para você ficar A forte. gente compra tempo, né? No final A das mesma contas. coisa, tá? Mas dá para fazer sozinho? Dá. Precisa se empilhar novas memórias, informações, conhecimento e fortalecer uma nova identidade. Tá. Porque eu quero que você pare e pense. Ao longo da sua jornada como empresário, você subiu, alcançou várias coisas e estagnou. E aí é nessa hora que aí começa a entrar no looping da procrastinação. Porque quando o cara abriu o negócio, ele trabalhava de domingo a domingo, feriado, dia santo, ele tinha energia para fazer o negócio dar certo. Aí agora que ele chegou num patamar que deixou ele aqui, ele simplesmente não tem mais a mesma energia. Aí essa energia pode ser física, pode ser emocional, pode ser espiritual ou pode ser emocional. E a maioria das vezes é culpa. Entendi. E aí o loop é assim, ó. Então, na maioria das vezes, a gente procrastina por alguma trava emocional. Alguma trava emocional. Tá. E aí, ó, pra onde é que a gente vai, Felipe? Eu até fiz um fluxograma aqui, como consultor, a gente faz isso, É né? isso aí. Caixinha e seta. É mais ou menos assim, ó. Você já procrastinou? Ah, já, né? Se sentiu culpado depois? Pô, por que eu não fiz isso antes? Sim. É só... Sim. Cara, era tão simples, era só chegar lá e fazer. Ou seja, procrastina, sente culpa. Na hora das duas, uma. Ou você começa a se punir, se autopunir, falar que, tá vendo de novo, se comprometeu e não fez, disse que ia pra academia, não foi, disse que ia fazer dieta, não fez, disse que ia montar os relatórios, disse que ia olhar o financeiro toda segunda-feira de manhã e não fez. Enfim, aí começa a existir o ato de punição. A chicotada. Chicotada. Aí, ou seja, entrou no looping. Quando entra no looping, o cara acessa a frequência do não merecimento. Aí o que acontece? Boicota oportunidades. Porque fala assim, cara, será? Eu não vou dar conta, eu não sei se eu tenho idade mais pra isso. Aí sabota. Começa a inventar coisa também, né? Aí Tentar confirmar, mas eu acho que não dá mais tempo, é isso mesmo. e já tal, tô velho, eu acho que não é mais pra mim, talvez o mercado tá mudando, eu não sei se é. Aí você começa a trazer isso. E aí começa a ter o quê? Medo do sucesso. Caraca, né? Olha só, o cara, por conta da procrastinação, o sentimento de culpa e esse auto-julgamento, essa auto-punição, o cara fica com medo de ter sucesso. Aí automaticamente já afeta a energia espiritual. E dentro desse processo, às vezes o cara começa a entrar em relacionamentos destrutivos. Como, por exemplo, consumir mais álcool do que deveria. Aí começa a brigar com a esposa. Aí começa a acordar mais tarde. Aí as pessoas começam a perceber que não tá com a mesma energia. Porque daí conecta com aquilo que você falou da identidade. Ele passa a acreditar que ele é aquilo ali. E se ele fizer diferente, ele não vai ser mais aquele ali. Exatamente. E aí a congruência do ser humano, né? O ser humano quer ser congruente, né? Pô, eu dei minha palavra pra mim mesmo que eu era assim. Que eu era um cara descansado, que já tá na hora de parar e tudo mais. Eu vou ser diferente disso? Vou agora voltar a fazer tudo de novo que eu disse que não fazia mais, que não fazia mais sentido? Aí, ou seja, poderia viver até os 80, 90, 100 anos, mas por falta de orientação, por falta de questionamento, por falta de clareza sobre princípios e valores, o cara entra numa linha e vai indo. Aí o que acontece? Eles começam a entrar no clã
de outras pessoas que são assim. Caraca, né? E aí as crenças, elas têm um imã. Elas se juntam, aí começa a validar. Ó, tá vendo? Essa barriguinha aqui, ó, é muito investimento. É muitos anos de rodízio. E aí começa a trazer aquilo, aí funcionários são todos iguais, é muito difícil de contratar. Aí começa a sentar em mesas, lugares, ambientes que falam as mesmas coisas. Aí o cara entra na frequência da escassez. E aí, para alguém ganhar, alguém tem que perder. Ou conta alguma justificativa, começa a não ter autorresponsabilidade sobre as coisas que é ele que tem que fazer, e dentro desse processo acaba procrastinando de novo. Aí fica procrastina, culpa, não merecimento, escassez. Procrastina, culpa, não merecimento, escassez. Então, a gente poderia dizer automaticamente que um dos passos para acabar com a procrastinação é se colocar em ambientes diferentes daquele que você está inserido? Como existe estudos que comprovam que o ambiente ele influencia até a quinta geração de amigos. Tem um livro chamado O Poder das Conexões. Tem uma pesquisa com 25 mil pessoas. E dentro desse processo ele traz uma métrica, eu não lembro exatamente os números, talvez eu possa falar um pouco de números errados, mas é mais ou menos assim, ó. Você, por ser o meu amigo direto, e a gente se relaciona, a gente se encontra uma vez por semana, a gente tá nos mesmos clientes, a gente fala a mesma língua e tal. Você tem o poder de influenciar na minha vida 25%. Eu vou lhe falar o caso certo. Quando a gente começou a fazer conexão no novo cliente e tal, você estava acima do peso, estava sem treinar. E aí eu comecei a falar, cara, é bom ir, procura fui agora no médico, ele passou os exames, eu fiz isso, não sei o quê. Eu te influenciei a abrir o filtro para poder ir buscar lá. Sim, sim. Eu influenciei, olha só, olha as veias do homem agora. Tá forte. Um ano depois, Um ano depois, o homem ficou forte. Olha o poder da influência que existe o ambiente. E a gente vai ficando incomodado de um jeito positivo, né? Claro. Como você vai ter alta performance no trabalho, sendo que o seu corpo não tem alta performance, tá incongruente. Incongruente. Isso aí. Como é que você quer colocar 200 km por hora se seu carro é um motor 1.0? A carcaça não aguenta. Não vai. Isso aí. Né? E aí, 25%. A primeira geração. A segunda geração, por exemplo, você é amigo do Raul. O Raul influencia na minha vida 10%. Só o fato dele ser teu amigo. Eu nem conheço ele. Mas porque ele te influencia 25% e ele, como consequência, impacta na minha vida 10%. A terceira geração impacta 5%. Ah, cara, que legal. O outro fulano, o amigo do amigo, parente do parente, 5%. E aí, até a quarta geração influencia até 2%. Então ainda tem influência. Por exemplo, ó, olha que loucura. Uma pessoa que está depressiva, ela, de alguma forma, ela consegue emanar uma energia e ela influencia o ambiente em até 1 quilômetro de raio. Caraca, olha que loucura. Não tem quando a gente chega nas empresas e tá um clima chato, um clima pesado? Parece que tá nublado lá dentro, né, da empresa, né? Entende? Ninguém tá falando nada. Só o fato de estar calado, a energia que as pessoas estão emanando, tem isso. Então, respondendo a sua pergunta, se você quer parar de procrastinar, comece a andar nos ambientes das pessoas que são executoras. Pessoas que têm resultado, pessoas que fazem acontecer. Porque o ambiente vai te influenciar ainda mais em nível e grau. Então, o amigo do meu amigo influencia de forma direta na minha vida. E você vê que, vamos lá para os nossos dados de apoio, né? Às vezes as pessoas acham, nossa, que tá, para eu parar de procrastinar, a pessoa procrastina e fala assim, não, vou parar de procrastinar porque, nossa, mas dá muito trabalho parar de procrastinar, né? Aí vai dar um esforço danado, né? Daí fica daquela coisa, não, eu tenho que parar, nossa, mas parar dá trabalho, porque eu vou ter que fazer, né? Então aquele esforço danado. Então a gente tem a sensação de que parar de procrastinar é algo grande, algo pesado. Nossa, eu vou ter que mover o mundo, né? E aí tem um livro, esse livro é muito famoso, que ele fala sobre hábitos, né? Que é do James Clear, Hábitos Atômicos. Uau. Ele tem um monte de coisa nesse livro legal. Mas uma das regras que ele coloca lá, que é uma regra já muito famosa, que ele chama a regra dos 2 minutos, né? Que normalmente a procrastinação, ela acontece de forma mais... Quando você tem aquela ideia na cabeça, ou aquele senso, ela acontece de forma mais intensa nos 2 primeiros minutos de que você precisa fazer uma tarefa, né? Então, por exemplo,
Pô, eu tenho que, sei lá, ir pra academia, né? Aqueles 2 primeiros minutos, ou até os 2 minutos iniciais da academia, essa fração do começo, o começar, é onde as pessoas mais desistem, ou é o que é a maior barreira para derrubar a procrastinação, né? Então, qual que é a grande mensagem que ele deixa aqui, né? E um dado que ele traz, aliás, né, antes de eu falar da grande mensagem, é que a chance da tarefa ser adiada para um momento posterior, principalmente para o dia seguinte, se a pessoa não age dentro dos 2 primeiros minutos, é de até 80%, né? O que ele quer deixar a mensagem aqui no final das contas, né? Dessa questão do parar de procrastinar, é que a gente não precisa pensar no todo. Ah, vou vencer essa missão, vou fazer a academia, vou mover o mundo. Você tem que deixar fácil de começar. Então é o deixar fácil de começar. Então não é o ir para a academia que vai dar, vou fazer 20 exercícios lá, vai me deixar moído. Isso aí realmente vai. Mas se você vencer os 2 primeiros minutos da hesitação e botar a roupa e pisar na academia, você venceu a maior parte do que faz a gente procrastinar. Então, isso traz a sensação de que parar de procrastinar é um pouco mais fácil do que eu imaginava. Porque, peraí, eu não preciso pensar na tarefa inteira. Eu só preciso pensar no como começar. Que daí também tem um outro livro que chama Mini Hábitos, né? Que é um livro também bem interessante, de que a gente pode reduzir tudo aquilo que nos é difícil para a menor fração possível. É como se fosse a atividade mínima viável. Então, eu quero fazer flexões. Eu vou abaixar e vou fazer uma flexão. Vai ser ridículo mesmo, né? Nossa, mas que ridículo. Agora, qual é a chance? Fala pra mim, qual é a chance de você abaixar pra fazer uma flexão e fazer só uma? Você não vai fazer só uma. Você vai fazer o máximo ali, provavelmente. E aí você quebrou a barreira do início. Então, tem que deixar fácil de começar. Então, uma outra mensagem é: se você está adiando fazer alguma coisa, executar alguma coisa ou entrar em ação, é porque parece grande na sua cabeça. Se parece grande na sua cabeça, basta fatiar em pequenos pedaços que automaticamente vai se tornar fácil. Então, se tá difícil e parece grande, deixa pequeno. Deixa o começo pequeno. Então, e tudo, na verdade, acaba se tornando fácil dessa forma. Poxa, eu sou, sei lá, um neurocirurgião, vou ter que operar a sua cabeça. Qual que é o primeiro passo? Pô, é higienizar a mão, é raspar o cabelo, é cortar o negócio. Então, em última instância, raspar o cabelo, cortar, é fácil fazer essa pequena atividade. É claro que o todo é muito difícil. Nossa, se eu saber todas essas atividades conectadas, traz a sensação de algo mega complexo, porque é óbvio que neurocirurgia não é tão simples quanto raspar a cabeça. Mas se eu fatiar esse grande tema neurocirurgia em pequeníssimos temas, tudo isso acaba se tornando fácil. Então, um dos dados, né? E voltando à questão do ambiente, nossa, eu vou ter que ir no ambiente, porque me trocar de ambiente, e acompanhar novas pessoas, e fazer network, e mudar as amizades. Nossa, daí eu vou ter que conversar com um monte de gente. Nossa, é muito grande, é muito difícil. Peraí, qual que é o passo mais difícil? É só achar o ambiente, ou pisar no ambiente. Só ir, né? É quebrar essa barreira do início, que depois vai se tornar fácil. Então, se você tá achando que parar de procrastinar é difícil, não pense no tema como um todo, né? Pense num pequeno pedaço. Se você está procrastinando em delegar uma função que é sua, que você já sabe que tem alguém competente na sua empresa que é capaz de executar, não é assim, ai meu Deus, eu não vou. A ideia não é você se clonar. Como que eu vou me clonar e passar toda a minha competência para essa pessoa? Meus 30 anos de experiência. Não é você passar a primeira missão da semana. Passa só a primeira missão da semana. Porque daí as coisas vão começar a ganhar cadência. E provavelmente as pessoas vão começar a entregar porque foi fatiado aquilo que era difícil. E essa sua procrastinação de delegar o operacional, né? Que todo mundo fala, meu Deus, o cara saiu do operacional. Mas é muito difícil delegar o operacional, porque se eu tiver que ensinar tudo, eu vou demorar muito tempo. Então ensina só um pedacinho, porque daí você vai parar de procrastinar. E a gente tem essa sensação de que vai demorar muito tempo. Mas imagina que você é empresário e você vai demorar 1 ano para passar a sua função. Só que, peraí, uma empresa não é feita para durar pouco tempo, né? Normalmente a gente faz as empresas para serem perenes, durar 20 anos, 30 anos, 50 anos. O que é 1 ano dentro de 50? Então, no final das contas, foi rápido, né? A gente chama isso, Felipe, de consciência deturpada. Na cabeça de quem está procrastinando, ela está vendo um mundo
de coisas que podem acontecer e todo o esforço e energia que ela vai gastar para aquilo acontecer. Sofrendo, ou em outras palavras, sofrer por antecipação. Sofrendo por antecipação. Que é emoção. Que é emoção. Já tô imaginando que vai ser um monstro, meu Deus. Aí, ó, viu como que a procrastinação, o pilar é emoção, realmente? Um livro muito bom para poder aprender a lidar com essas emoções, esses pensamentos, esse diálogo interno, chama-se O Jogo Interior do Tênis. Ah, esse livro é bom. É Timothy Gallo, acho que é uma coisa assim. E aí, ele tem 3 perguntas clássicas que vão ajudar você a impulsionar a sua ausência de execução. Por quê? A conta é assim, ó. Se eu fizer isso, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ou, e se eu não fizer, qual é a pior coisa que isso vai acontecer? Na hora, a dicotomia sobre o que é muito quanto. Ah, eu vou gastar 40 horas para poder delegar uma função de, por exemplo, fazer o pagamento de contas. Que é um desafio da gente poder tirar na mão do empresário, ele sair do contas a pagar. Pô, o cara vai ver minha Ou conta. é a esposa dele. É a esposa. Que tá e fica naquele contexto. Aí o cara metrifica 40 horas. Tá, se a gente fizer 2 horas por dia, treinar uma pessoa 2 horas por dia, quanto tempo isso vai durar? Mas aí agora você tocou num ponto interessante. O primeiro passo era o quê? Era metrificar e mostrar que não era muito. Era fácil. 40 horas é pouco. 40 horas é 1/4 do mês, né? Se a gente for pegar ali horas úteis, 160 horas dentro de um mês, é 1/4 do mês. É ali. Só que ele tá na cabeça que é grande, é demorado, é muito. Tá, mas é muito quanto? Tangibiliza esse negócio aí pra mim. Para de ficar achando que é muito e me dá número, me dá fatos, né? Me dá tangibilidade. Não, beleza, 40 horas. Cara, 40 horas começou a parecer fácil. 40 horas dividido em frações de 2 horas, mais fácil ainda. De repente, tá delegada a função. Entendeu? Então aí o cara fica evitando tangibilizar. E às vezes ele tá evitando também porque ele enxerga um benefício naquilo ali, não enxerga? Tipo, sim. Tem muita essa questão de, em alguma medida eu tô procrastinando porque isso no meu subconsciente é benéfico para mim em alguma medida, né? Existe esse fato? Sim, existe. Porque, enfim, tô alimentando que só assim eu me sentirei seguro financeiramente, assim não serei passado para trás. Então é melhor que eu continue assim, porque isso está me beneficiando. Aí a gente entra nas crenças. Ah, tá. Entende? Porque por isso que muitas vezes a gente quer resolver a procrastinação, mas sem entender onde está a raiz. Por isso que tem que checar. É físico, é espiritual ou emocional? E eu já cometi essa questão, né? Durante muito tempo eu negligenciei o físico totalmente. Assim, o meu negócio era vamos fazer. Cara, só que daí chegava num ponto que mesmo, né, querendo fazer muito ou contando horas na agenda, né? Nossa, contando, tem muitas horas, tô trabalhando muito e tal. Eu ainda assim deixava coisas sem fazer. Porque eu contava as horas da agenda, mas não era produtivo, né? Então eu parecia produtivo, mas na verdade eu sempre estava deixando para depois. Mas porque a minha saúde estava um lixo, né? Fui fazer exames, né? Testosterona baixa, vitamina D baixa, vitamina B baixa, tudo aquilo que dá energia. Puxando. E aquela coisa, você pode ser o giraia da técnica Pomodoro, to-do list, planejamento, não sei o que. Se você não aguentar o tranco da execução, não vai adiantar porcaria nenhuma, né? E é por isso que excelentes planejadores não movem o mundo, né? Quem move o mundo são os executores no final das contas, né? Então toda aquela coisa de aqueles... E a gente tem esse negócio, né? Que planejar parece progresso. Não parece? Planejar, não, vou trabalhar hoje, vou fazer minha lista de afazeres. Trabalhei pra caramba. Planejar é parte do trabalho, mas planejar não é o trabalho como um todo. E tem gente que ela é viciada, né? Em ficar planejando porque isso traz um senso de progresso. Mas no final das contas ela não executa. Daí ela chega e faz a lista no dia seguinte. Deixa eu arrumar minha lista, porque eu já não consegui executar ontem. E aí ela acha que aquilo ali é progresso, né? Então... Esse é o ponto, né, Felipe? De entender, diminuir esse monstro interno sobre a percepção do que você está vendo e trazer realmente tangibilidade e significado para aquilo. E aí... Como fazer para resolver isso? Tem várias formas de fazer. Eu gosto muito de olhar para a recompensa
de curto e médio prazo. Tá. Por exemplo, lá na minha empresa, eu tenho um processo que é fazer a alimentação da planilha de controle dos pontos de revenda. Uhum. E, cara, isso é um saco. Eu gosto de estar na rua vendendo. Estar dentro da loja, olhando planilha, alimentando, aquilo ali só me ajuda a tomar a decisão. Mas a tarefa operacional de fazer isso não me dá prazer nenhum. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar alguma recompensa que me traz esse momento de, cara, se eu fizer isso agora, eu deixar esse dia hoje, eu vou me dar de presente 1 hora de assistir a série que eu tô maratonando. Entendi. Então você criou um gatilho, alguma coisa nesse sentido, meio que para burlar o seu sistema interno, porque naturalmente você iria procrastinar aquilo, porque, poxa, não é meu talento natural lidar com aquilo, talento é comunicação, é vender e tal. Sentar para fazer tal coisa é uma tortura, mas é uma responsabilidade, né? Então você criou um mecanismo que vai suprir essa questão emocional, vamos dizer assim, né? Essa daí é uma de curto prazo, né? A de longo prazo, que me faz fazer o que precisa ser feito, agora eu coloquei 3 quadros lá no meu escritório. É foco, disciplina e execução. Não inverta a ordem. Foco, disciplina e execução. O que é que me motiva a fazer o que tem que ser feito e controlar essa gestão e fazer esse contexto? É eu saber que eu tenho uma meta do ano para bater. É saber que eu tenho meta de abrir lojas e pontos de revenda anualmente. E aí, o que é que eu penso? Cara, quantos empregos eu vou gerar? Quanto de recurso financeiro eu vou conseguir fazer internamente para nossa empresa e poder a gente agora ter tranquilidade para engravidar? Então, eu tô olhando para essa planilha, para essas coisas que eu tô fazendo e pensando, cara, eu vou executar o que tem que ser feito porque eu quero que a Yasmin nasça com tranquilidade, para que Júlia possa poder ter uma maternidade, ela possa cuidar da nossa filha sem precisar estar se matando de trabalhar, amamentando e trabalhando. Então, essa é a minha meta de médio prazo. Eu vou fazer o que tem que ser feito para que isso aconteça. Aí qual é o ponto? Eu hoje estou usando um mantra, inclusive até para ir para academia, que é assim, ó. Eu tava com um diálogo interno querendo dizer assim, ó, cara, meu cabelo tá caindo. Também, né, 40 anos. Cara, não consigo mais ter barriga tanquinho porque é difícil o metabolismo. 40 anos. Cara, tá difícil para poder dormir só 7 horas por dia, porque antigamente eu conseguia dormir 5, agora eu só consigo ter que dormir no mínimo 7 a 8. E eu começava a contar essas histórias para mim mesmo. E aí eu olhei e falei assim, cara, quem é essa pessoa que tá falando isso aqui? É a pessoa que vai viver 120 anos ou é a pessoa que quer ser comum, que vai viver entre 70 e 80 anos? Cara, se eu já tô dizendo que minha vida tá difícil com 40, imagina quando eu chegar com 80. Tô com o pé na cova. Aí o que foi que eu disse? A partir de hoje, eu nunca mais falo isso. Eu tô usando isso aqui, ó. Isso aqui é uma reprogramação de crenças. Toda vez que eu penso de falar que eu tô velho, que eu não tô ficando fraco, eu faço... Tem que dar uma chibatada. A cada dia que passa, eu me sinto mais forte. A cada dia que passa, eu me sinto mais forte. A cada dia que passa, eu me sinto mais saudável. E aí, como no contexto, eu levo a dor, levei aqui, lembrei, cara, não, isso aqui tá errado. É isso aqui que vai me fortalecer para que eu possa fazer o que eu tô fazendo. Hoje eu toco 2 operações, sou diretor de um grupo do fluxo do BNI, esposo, praticante de atividade física regular e ainda todas as... E agora tem um podcast. É isso aí. E agora tem um podcast. De ter o que fazer, arrumei mais um. É isso aí. Ou seja, a cada dia que passa, eu me sinto mais forte. Já saquei. Cara, uma outra coisa, tá muito legal e tudo isso aqui, é um monte de coisa que a gente vai pegando aqui. Para variar, já tô cheio de anotação aqui. Eu tô também aqui. Tem uma outra coisa, cara, que eu vejo, eu ouço muito, e eu também já me peguei muito no sentido de que a procrastinação tá ligada a perfeccionismo. Isso. Eu quero deixar tão polido que nunca tá pronto. Então eu procrastino a entrega.
mas eu vou tentando. Ou então eu vou planejando, porque daí vai dar certo. Eu vou dar aquele tiro perfeito. Pum! Eu vou acertar, de sniper. E aí vai deixando, vai deixando. Fala sobre isso aí. A procrastinação tá ligada ao perfeccionismo? Por quê? Talvez você Ajude os perfeccionistas, né? Tá. Já sofri muito, mas hoje já superei, né? Hoje eu faço pauta de podcast no minutos antes de entrar no podcast. Felipe, tem uma camada embaixo ainda. O nome desse perfeccionismo que gera essa procrastinação se chama orgulho. A gente já falou desse orgulho. Já falou do orgulho, lembra? Uhum. Por quê? Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar se eu não fizer perfeito. O que as pessoas vão me julgar? Né? O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu entregar um material mais ou menos? Não, eu só vou fazer se for perfeito. O que é que está fazendo isso? Você é a pessoa perfeita que não pode ser imperfeito. E quem é perfeito? Ninguém vai ser perfeito. Deus só. Deus. Aí, pensando ali no contexto, Deus. Deus. Né? E aí, esse sintoma é o medo do que vão pensar de mim, medo de não ser aceito, ou medo de ser criticado, porque as pessoas vão gerar crítica e eu prefiro que as pessoas olhem e vejam o perfeito. E aí O perfeccionista, no final das contas, então, é um orgulhoso. É um orgulhoso e um inseguro. Inseguro. Insegurança. E aí a gente entra naquele processo que a gente estava conversando no carro hoje, né? Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei a minha capacidade de entrega, eu olho para essas coisas e falo assim, cara, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou entregar no prazo e eu vou fazer o que der para ser feito. E se não for o melhor, eu vou ajustar e depois eu faço de novo. Por quê? Tem uma frase do Paulo Vieira que eu gosto muito, do poder da ação, que ele diz assim, ó, tem poder quem age. Cara, se você não agir, se você procrastinar, você tem poder nenhum. Porém, se você tem... Aí a segunda parte da frase é assim, ó, tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo. E aí é esse passo. Eu faço primeiro e depois aí eu vou fazer a melhoria, eu começo a agir certo. E aí ele fala assim, ó, e tem superpoderes quem age certo, na hora certa e na intensidade certa. Ah, legal. Entende? E, por exemplo, quando a gente foi gravar o nosso primeiro podcast aqui, a gente foi, construiu aqui e tal, e cada podcast que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo melhor. Tá mais fácil, tá mais fluido, a gente tá conseguindo conectar um pouco mais. Porque entrou em ação. Porque a gente entrou em ação. Por quê? E nada impede também de sentir todas essas emoções, tá? Eu, antes de sentar aqui, eu falei, cara, porque eu vou começar? Porque o Felipe não começa. Porque já te quebra mais o gelo. E, pô, e se eu falar se o Felipe perguntar uma coisa que eu não sei responder? Porque aqui o nosso jogo, aqui, senhores, a gente tem as pautas e tal, mas eu mesmo não gosto nem de olhar. Eu discuto um pouco com ele no carro ali, mas eu gosto de ser uma coisa mais fluida. Sim. Mas eu fico com medo de dar uma resposta e errar. Pô, e se eu esquecer, me der um branco? Se eu passar uma informação que não é real? Ou seja, tudo isso, o que tá me trazendo assombrando. é o meu medo. E o que tá por trás desse medo é o orgulho. E como consequência, se eu deixar esse medo tomar as rédeas, eu não vou agir. E uma coisa que eu quebrei um paradigma que talvez vai mudar a sua vida também. Eu antigamente usava muito essa frase. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Cara, talvez isso seja bom para alguns perfis. Eu sou uma pessoa que eu consigo agir mesmo com medo. Mas tem muita gente que não consegue, precisa ter preparação, precisa se sentir mais seguro para isso. Então, quando uma pessoa fala isso, das duas uma, ou ela é inconsequente, ou ela não tem perspectiva sobre o comportamento humano. Por quê? Tá com medo? Qual é o tanto desse medo? De 0 a 10, o quanto é esse medo? Aí entra de novo no jogo interior do tênis. Qual a pior coisa que pode acontecer? Qual a melhor coisa que pode acontecer? E se tudo acontecer bem, o que é que a gente ganha? E se tudo acontecer mal, qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí você começa a ter metrificação na intensidade do medo. E a metrificação ajuda a diminuir a emoção, né? Diminui a emoção. Quando você fala assim, de 0 a 10, automático, o meu cérebro quer responder. É automático. Quando você pergunta de 0 a 10, eu quero falar um número. E o falar o número passa a ser racional. E sai do inconsciente para consciente. Show. E aí, dentro do contexto, o segredo para vencer o medo é a preparação.
Por exemplo, se a gente não tivesse intimidade de falar, de gravar vídeo e tal, aqui a gente estaria muito mais travado do que a gente está hoje. Sim. Mas lá atrás a gente já treinou, a gente já gravou outros podcasts, a gente já fez vídeo para YouTube, então a gente tem essa conexão com o contexto. Se a gente chegasse aqui no primeiro semana para fazer a primeira vez sentar aqui para gravar, talvez a gente travaria. Talvez a gente teria muito menos performance do que a gente está tendo hoje. Não seria tão legal, tão agradável de assistir. Ou seja, tá com medo? Se prepara. Tá com medo? Coloca métrica no medo. Tá com medo? Busca ajuda. Tá com medo? Procura método. Tá com medo? Se prepara. E é uma outra coisa também a gente ouve falar muito assim, né? Pesquisas do Vale do Silício, dos Estados Unidos faz pesquisa para tudo, né? Que assim, um CEO, ele nunca tem 100% das informações para tomar decisões. E normalmente eles falam, se você já tiver 60%, 70%, 80% das informações que você precisa disponíveis, você já é capaz de tomar boas decisões. Então você nunca precisa estar 100% preparado, mas também não esteja zero, né? Você não precisa estar zero, mas também não precisa estar 100%, né? E aí vamos trazer dados, né? Antes de trazer dados, se tinha uma frase que antigamente assim era como enfiar uma faca no meu peito, feito é melhor que perfeito. Cara, quando a pessoa me falava isso, eu queria pegar um pedaço de pau e dar na cara dela e falava assim, você não passa de um pi, porque você deve ser um preguiçoso, deve fazer tudo esculhambado. Que coisa feia de se falar, né? Eu ouvia essa frase e eu ficava com raiva da pessoa, né? Mas porque eu tinha uma insegurança, que eu queria ser perfeito demais, né? E eu ficava assim na cabeça, cara, eu sou tento ser racional em várias coisas, né? Até pela formação e tudo mais. E eu ficava assim, cara, me prova então que não ser perfeito é melhor do que ser perfeito, do que tentar ser perfeito. Porque na cabeça, pra mim era lógico. É óbvio que se eu tentar ser perfeito, eu vou ser melhor que esse cara aqui. E aí, cara, teve uma vez que eu fui pesquisar sobre, falei, cara, mas eu não pesquisei sobre como que será que é isso, né? E aí eu vou trazer, tem vários mais dados, mas 2 dados que, assim, quando eu tava refletindo sobre isso, caiu por terra e eu comecei a deixar de ser um pouco perfeito. Ele é chamado Desafio da Torre de Marshmallow, tá? Não é o do marshmallow das crianças comer, não. É montar uma torre de marshmallow. Teve um cara que chama Peter Skillman. Ele tem um TED até nesses TED, sabe? A palestra do TED, né? Ele foi designer da Nokia, não sei o que e tal. E ele faz ele fez uma prática lá para estudar e falar sobre isso, né? Sobre construção de torres, construção de times. E um dos testes que ele fez, olha só que bizarro que foi, né? Ele testou ele criou um desafio, que era a torre de marshmallow, que davam-se marshmallows para os participantes e aqueles palitinhos de churrasco. E tinha que construir a maior torre possível. Só que das comparações que ele fez foi crianças do jardim de infância versus estudantes de MBA. Ele entregou os mesmos materiais, fez o mesmo desafio. Só que tinha uma questão. Os estudantes, eles iam gastar parte do tempo planejando qual seria a melhor sequência para montar a torre, para construir a torre e tudo mais, e eles teriam um tempo para fazer. E as crianças, elas simplesmente iam se juntar e fazer a torre. Resultado do experimento, né? As crianças faziam muito mais e o MBA ficava ali estudando qual é a melhor forma de fazer a torre. Resultado. Em média, os estudantes de MBA construíam torres com 25, 30 centímetros de altura. As crianças construíam torres de 60 a 70 centímetros de altura. Caraca! As crianças. Meu Deus! Por quê? A prática levou à perfeição. Deu certo aqui, não deu, troca, vai trocando, blá blá blá. Então, teste com adulto versus criança. Então, aí já estava provando que a execução ali intencional, vamos fazer para melhorar, levaria à perfeição. Um outro estudo que eu anotei aqui, que é um estudo real também, só que daí é um estudo na universidade. É o experimento da fotografia. Quem fez foi o Jerry Useman, né, da Universidade da Flórida em Gainesville. Ele é um fotógrafo e tal, era uma faculdade de artes e tal, né? E aí ele fez também 2 testes, né? Grupos, né? Grupos de alunos. Que a meta, o trabalho seria trazer a foto perfeita, né? Dentro daquele desafio ali. A foto perfeita ganharia a nota lá, né? Quem trouxesse a foto perfeita. E ele separou em 2 grupos. Um dos grupos, ele dava nota por quantos quilos de fotos os alunos traziam. Então assim, ó, você tem que me trazer 20 quilos de foto.
cara ia tirando foto e ia fazendo uma pilha. Se você me trouxer 20 quilos de foto, você vai ganhar nota 10. Nota A lá nos Estados Unidos, né? Se só conseguir me trazer 15 quilos de foto, você vai ganhar nota B. Ou vai tirar um 8. A meta deles era trazer quilos de foto, ou seja, eles tinham que focar na quantidade de execução da foto. O outro grupo de alunos, eles também tinham que buscar a foto perfeita. Só que eles só poderiam trazer uma foto. E eles tinham que buscar a foto perfeita, né? No final das contas, ele separou 2 grupos, e aí, enfim, tinham vários alunos de um lado, vários alunos de outro lado. E aí eles juntaram os resultados, né? Da última foto de cada um, vamos dizer assim. Misturaram tudo. E aí eles iam eleger os top 10% daqueles monte de alunos, né? E passaram para um grupo neutro julgar outros fotógrafos, outros juízes e tudo mais. 100% do que ficaram no top 10 foram os alunos de fotos por peso. Aqueles que tiraram mais fotos conseguiram encontrar o melhor ângulo, ao contrário daqueles que tiveram mais tempo para estudar luz, posição, esquema e tudo mais. 100%. Ou seja, quem mais tirou fotos conseguiu ir ajustando de acordo com a prática, venceu quem ficou planejando buscar a foto perfeita. Então eu comecei a ver, cara, os caras estudaram quantidade versus qualidade e no final das contas, o que mais trazia resultado. Depois que eu comecei a olhar isso, daí eu falei assim, cara, feito é melhor que perfeito. Eu gosto da frase assim, Felipe. O feito é melhor do que o não feito. Aí pronto, já melhora e mais aí um pouco, né? eu levo isso pra minha vida. A minha esposa fala assim, pare de ser assim, não pode ser assim, mas tem que ser. Porque só vou fazer, vai ficar perfeito talvez um dia, ou talvez não. Mas eu aprendi quantas vezes eu preciso fazer para entregar algo extraordinário. Felipe, estamos chegando no final. Isso. E eu queria que a gente pudesse encerrar aqui deixando um recado para a nossa audiência, nossos empresários que estão nos ouvindo. Qual orientação você acredita que você poderia deixar para eles para que ele conseguisse colocar na prática como ele pode vencer a procrastinação? Cara, o que mais ficou memorável aqui pra mim de toda essa conversa aqui é que você provavelmente tem um benefício quando você procrastina, porque você acredita em algo na sua cabeça lá, que é alguma defesa própria, e que você tá travado nessa questão. Então, se eu fosse destravar isso, pelo que eu percebo até dos dados que a gente trouxe e tal, do James Clear e tudo mais, é que o que vai vencer a procrastinação é você deixar fácil de começar com um passo pequeno, muito concreto, né? Então, quando a gente falou lá de quantas horas vai levar, quanto exatamente é, ou o que exatamente você vai fazer, e vamos reduzir esse passo a um passo pequeno. E agora com esses dados que eu falei no final, sobre as fotos e tudo mais, é atestado que você precisa dar o primeiro passo da execução, né, para sair da procrastinação. Como você vence a procrastinação? Fazendo, né? Mas fazendo pequeno. Então, se eu fosse dar um passo para você, qual que é a menor unidade possível de execução que você pode fazer sobre aquilo que você está adiando? E dar o primeiro passo para vencer os 2 primeiros minutos que o James Clear traz aqui. Então, é deixar pequeno aquilo que parece ser grande. Porque muito provavelmente o que você está procrastinando parece ser grande na sua cabeça. Maravilha. E você? Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou convidar você a tirar a mochila da frustração. Provável que um dos fatores que está atrapalhando a sua vida para você poder parar de procrastinar e passar a ser mais executor é porque você está sonhando pequeno. Por ter se frustrado tanto, por ter ouvido sua mãe falar que riqueza não traz tanta felicidade, que rico talvez não entre no céu, ou algo desse sentido, falando sobre para que adianta tudo isso se você não vai desfrutar? Isso, o que está por trás disso é carregar um monte de frustrações e às vezes que são de outras pessoas e carregar isso. Porque, na Bíblia tem um versículo que chama João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Se hoje você não está vivendo uma vida abundante,
e tá passando por um momento de procrastinação e você não consegue avançar, é porque talvez os teus sonhos são pequenos porque você está com medo de se frustrar, com medo do que vai acontecer se o teu sonho não der certo, com medo de não estudar mais porque talvez eu tô ficando velho, ou parando de fazer o que precisa ser feito, de evoluir, de crescer, simplesmente com medo de não alcançar. E se você hoje acredita que Jesus veio para que todo o pecado, toda a culpa e toda a palavra é essa, toda a culpa foi pago na cruz. E se hoje você está se sentindo culpado e não está conseguindo acessar esse nível de prosperidade, talvez seja porque você ainda está carregando a mochila das frustrações. Então, te convido a refletir sobre isso, rever seus objetivos, olhar para a tua empresa, olhar para a tua família e dizer assim, ó, se pode ser melhor, quanto pode ser melhor? E ajusta isso, porque isso vai te dar energia física, ou melhor, energia emocional e energia espiritual. E a física, vai no médico, vai no profissional e se cuida. É isso aí. Fechou? Fechou, gente? Até a próxima. Valeu? Valeu. Beber água, pelo amor de Deus. Boa. Tem água aí dentro?